Assim que a gente termina aqui, eu já processo o arquivo e subo o arquivo para o YouTube e depois eu coloco o link lá para vocês. Então, os alunos que estão com problema de link, os alunos que estão com problema de conexão, eu sei que está acontecendo, que está ocorrendo com frequência, e a gente, uma situação como essa, a gente se depara com a qualidade de serviços de telecom no Brasil, em geral. Tá? Então vamos dar prosseguimento aí no nosso conteúdo, vou compartilhar com vocês aqui o PDF, para a gente poder dar prosseguimento. Tá? Como eu estou compartilhando, pessoal, qualquer dúvida, é só chamar aí no áudio que eu vejo, ou então posta alguma coisa aí no chat, que aí eu vejo aqui a notificação embaixo e vou para o chat. Às vezes eu demoro um pouquinho para ver a notificação do chat, porque é só um íconezinho que fica ali embaixo para mim na barra, tá? Bom, pessoal, nós estamos conversando aí sobre comunicações interprocessos, né? Formato de multiprogramação. Conversamos muito sobre a questão do escalonamento de processo, os 7 estados que um processo pode ter dentro de um sistema do tipo POSIX, como é feito todo o processo de escalonamento, como é que eu posso ter processos que são I/O bound ou CPU bound, ou seja, ligado a entradas e saídas ou ligados à CPU, como é que é feita essa troca do processo dentro do processador, ou seja, o tempo do processador ele não é consumido por inteiro por um processo, existe um timeout, ou seja, um tempo máximo que um processo pode ter a atenção do processador. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Então, seja, primeiro eu vou fatiar o tempo do processador em fatias iguais ou mais ou menos iguais para todos os processos que estão rodando dentro da máquina, ali na máquina, naquele instante temporal. E durante esse tempo em que o processador está dando atenção para um determinado processo, se esse processo fizer uma requisição ao sistema, ou seja, fizer um acesso à memória, ou requisitar um dado em disco, ou gravar algo em disco, esse processo passa a ser o que nós chamamos de I/O bound. Então ele entra no modo de suspensão, é feito um switch, ou seja, ele sai de dentro do processador, ele sai de dentro da execução do processador, o processador para de executar esse processo, um outro processo adentra o processador para ser executado, e enquanto não é resolvido essa chamada que o processo fez, ele fica lá em modo de suspensão, bloqueado, suspenso, etc., naqueles diferentes estados que nós já vimos. Uma vez que esse modo de suspensão é resolvido, é disparada uma interrupção, e aí o escalonador ele volta o processo de volta para a fila de aptos e o processo fica ali aguardando sua vez para retomar a, a sua execução, tá? Mas toda essa mudança de estado é sempre muito transparente para os processos. Então tudo acontece de uma forma que o processo ele não tem gerência sobre isso, ele não tem gestão sobre isso. Para o processo é como se ele estivesse sendo executado de forma contínua, tá? Ele não sente, digamos assim, essa pausa. Isso aí é um trabalho do sistema operacional com o processador. Tá? O sistema operacional trabalha com o que nós chamamos aqueles blocos de descritores de processo, né? O PCB, que é onde ele guarda todas as informações necessárias para a execução do processo, e com essas informações ele consegue fazer essas mudanças, suspensões, bloqueios, etc. Ok, bom, isso aí é a questão do ambiente multiprocessado. Bom, agora depois nós partimos para uma situação onde eu tenho um ou mais processos que concorrem em relação a um recurso. O que é esse recurso? Um endereço de memória, um buffer de memória, ou seja, eu tenho um processo A e eu tenho um processo B, tá? E ambos necessitam, existe um recurso que eles têm acesso. Então, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de endereços de memória que formam para mim o que nós chamamos de buffer. Então, eu tenho um processo leitor e eu tenho um processo escritor. O processo leitor lê o buffer, o processo escritor insere itens no buffer, que é aquele exemplo da impressão. Então eu tenho um processo que está lendo um arquivo, jogando os dados no buffer, e eu tenho outro processo que lê o buffer e transfere essa informação para a impressora.
A vantagem de utilizar um buffer é que eu tenho velocidade. Por quê? Ler um arquivo é muito mais rápido do que transferir dados para a impressora, porque eu passo a informação para a impressora imprime, retorna dizendo que foi impresso sem erro, e aí eu passo mais dados, e é feito dessa forma. Se o processo A comunicasse diretamente com o processo B, ou seja, não houvesse esse buffer, e sim uma comunicação direta aqui, seria muito moroso esse processo, porque o processo A, que poderia rodar de forma muito mais rápida que o processo B, ele teria que sincronizar com o processo B, reduzir a velocidade de processamento dele, de forma a trabalhar em sincronia ou sequencialmente com o processo B. Se eu introduzo um buffer ali, ou seja, uma área compartilhada de memória, o processo A vai no ritmo dele, jogando informação para dentro desse buffer, e o processo B, no ritmo dele, vai lendo essas informações de dentro do buffer. No entanto, isso introduz uma situação que eu vou ter um recurso, e esse recurso é um recurso que pode entrar em situações de disputa. Porque o processo B ele não pode ler o buffer no mesmo instante que o processo A está inserindo dados no buffer. Porque ele pode ler dados que não estão totalmente inseridos no buffer. Então ele pode ler informações parciais. Assim como o processo A não pode inserir dados no buffer, enquanto o processo B está inserindo dados, porque ele pode, por exemplo, sobrescrever dados que o processo B ainda está lendo. Então eu tenho que organizar o uso desse recurso compartilhado. Isso já chama programação concorrente, onde eu tenho dois ou mais processos que concorrem em um determinado recurso. Tá? Então isso aí é algo que vai além, muitas das vezes, de recursos do sistema operacional. É modelo de programação. Então aqui agora, até agora eu vi coisas que eram totalmente além, ou seja, totalmente fora do modelo de programação. Eu, quando programo, eu não me preocupo que vai ter um escalonador de processo, que eu vou ter... não, Lincoln, não vou te dar a permissão, tá? Neguei. Eu não vou me preocupar que existe um escalonador de processo, que existe prioridade, que meu processo pode estar sendo feito swap em disco, que meu processo está bloqueado. Não, eu não me preocupo com isso. Eu programo. Agora aqui não. Se eu passo para um modelo de programação concorrente, o meu código, inclusive, tem que ser escrito de forma a se adequar a esse tipo de ambiente, tá? E essa parte do código mesmo, tá, cara? Código fonte de vocês. Essa parte do código, a gente chama isso de região crítica. Região crítica. O que é uma região crítica? A região crítica é justamente a parte do código fonte, a parte do código executável que acessa esse recurso compartilhado. E como é que eu posso orquestrar isso? Eu tenho que, de alguma forma, dizer para o programa A não executar o código da sua região crítica, enquanto o programa B estiver executando o seu código da região crítica. E vice-versa, tá? Aí que está o grande detalhe. Então, isso é um modelo também de programação. Então, a ideia da exclusão mútua fica bem clara aí nesse diagrama. O processo A, ele adentra a sua região crítica, e está ali executando a região crítica dele, está aqui, ó, a linha temporal. O processo B, nesse time aqui, T2, tenta adentrar a sua região crítica, só que de alguma forma ele bloqueia esse avanço, porque ele sabe que o processo A está na região crítica dele, e em T3 ele adentra a região crítica dele, porque o processo A saiu da região crítica dele. Então, esse balé, essa dança entre esses processos, isso aí é algo que, sim, que tem que ser muito bem feito, você tem que ser muito bem construído. A sincronização disso tudo aí tem que ser muito bem feita. Então, existem técnicas algorítmicas para isso,
utilizando inclusive recursos também a nível de hardware, como spinlock, etc. Mas são técnicas algorítmicas mesmo, são implementações mesmo. Hoje as linguagens de programação de mais alto nível, Java, C Sharp, C++, C++, no última versão dele aí, trabalha muito bem com sistemas com programação concorrente e acaba que as dores que tínhamos há 20, 30 anos atrás para desenvolver com programação concorrente, hoje é nada, tá? Perto daquilo que a dificuldade que existia 20 anos atrás, 30 anos atrás, para se desenvolver soluções concorrentes, tá? Então, mas é importante a gente entender como é que funciona esses algoritmos, que é chamado algoritmo de exclusão mútua, ou seja, mutuamente excludentes. Se um adentra a região crítica, automaticamente os demais não podem adentrar enquanto eu tenho alguém lá na região crítica dele. Bom, quais são os requisitos então para que se tenha uma programação concorrente? Primeiro, evitar condições de disputa, tá? Ou condições de corrida, racing condition. O que é isso? Imaginem que eu tenho ali um banheiro. E eu tenho duas pessoas querendo acessar o banheiro. Os dois correm e chegam simultaneamente à porta do banheiro. Quem é que vai adentrar? Ocorreu uma condição de disputa, uma condição de corrida. Então eu tenho que evitar isso. Criação de um protocolo. Protocolo, pessoal, entenda regras. Tá? Quando a gente falar aqui, ó, toda vez que protocolo é regra. Então, um conjunto, ou seja, de regras que permita que processos cooperem entre si, sem afetar o que é mais importante para o processo, a consistência dos dados. E controle da sua região crítica, garantindo assim a exclusão na região mútua. Então, isso são requisitos. Tá? Então, todas as soluções propostas para a programação concorrente, elas têm que satisfazer esse conjunto de requisitos. Evitar condições de corrida, racing condition, tem que ter um protocolo, um conjunto de regras que permita que os processos haja uma cooperação entre os processos, mantendo a consistência dos dados, e controle também o acesso à região crítica desses processos. Tá? E aí o problema da região crítica é garantir que, quando um processo está sendo executado, ou seja, executando a sua região crítica, nenhum outro processo entre em sua respectiva região crítica. É isso que a gente tem que garantir. É isso que esses algoritmos de programação concorrente, soluções de programação concorrente, têm que garantir. Que se eu tenho um processo que está na sua região crítica, aqui eu tenho o processo A na região crítica, o processo B, eu tenho aqui o processo A na região crítica, o processo B não pode entrar na região crítica dele. Tá? Eu não posso ter esses dois caras ao mesmo tempo ou simultaneamente em suas respectivas regiões críticas. Bom, condições aí para a gente prover a exclusão mútua. Primeiro, nenhum dois processos simultaneamente em uma região crítica, nenhuma afirmação, muito importante. Quando eu for escolher uma solução que implemente uma exclusão mútua, eu não posso ter nenhuma afirmação sobre velocidade ou número de CPUs. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter nenhuma solução que diga, olha, a CPU tem que rodar no mínimo tantos megahertz ou tantos gigahertz. Tem que se ter no mínimo 2 ou 3 CPUs com tanto. Não, tem que rodar em CPUs que tenham 100 MHz ou 50 GHz ou terahertz. Ou ele tem que ser capaz de fazer exclusão mútua em uma máquina monoprocessada com um núcleo ou com a máquina multiprocessada com N cores. Tá? Eu não posso ter dentro da minha solução nenhum tipo de afirmação que leve em conta velocidade de processamento, quantidade de CPUs e núcleos. Nenhum processo executando fora dessa região crítica pode ser bloqueado. Isso é importante. O processo ele só pode ser bloqueado se ele tentar adentrar a sua região crítica e outro processo já esteja lá. Se naquela
se ele estiver executando porções do código executável dele que não são regiões críticas, ele está totalmente livre, ele não pode ser bloqueado. Por quê? Porque ele não está tentando acessar recursos compartilhados com outros processos. Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar nessa região crítica. Outra coisa importante. Beleza, eu posso bloquear, etc e tal. No entanto, eu não posso ficar a vida inteira parado ali tentando adentrar a região crítica. Então aqui são condições que as soluções de exclusão mútua têm que também satisfazer. Ou seja, o que a gente está vendo aqui basicamente, né? Lembrando aí a aula de engenharia de software? Requisitos. Quais são os requisitos para uma solução que vai trabalhar com programação concorrente, baseada em exclusão mútua, tem que satisfazer para poder ser uma solução eficaz para os nossos problemas, tá? Bom, abordagens incorretas, né, para o problema da região crítica. Adiar de forma indefinida a execução de um ou mais processos. Ou seja, um processo entra ali, e aí eu ponho ele em sleep por um tempo indefinido, ou um tempo randômico, ou um tempo de forma assim a criar uma desincronização entre os processos. Ou colocar processos em deadlock, né? Nós já vimos o conceito de deadlock. Então eu tenho um processo A que está prendendo o recurso 1. Eu tenho um processo B que está prendendo o recurso 2. Ok? O processo A que é o recurso 2 que B prende, e B, que é o recurso 1 que o A prende. Só que para o A soltar o recurso 1, ele tem que ter o recurso 2, mas para o B soltar o recurso 2, ele precisa do recurso 1. Então eu entro aqui no modelo de deadlock. Para resolver esse problema, alguém tem que morrer. Então, por exemplo, eu posso matar um processo e aí libera a situação. Soluções que seriam soluções triviais, simples. Primeiro, desabilitar as interrupções. Por quê? Trivial não significa que sejam boas, tá, pessoal? Se eu desabilito as interrupções, o que acontece? Se um processo ele adentra a região crítica e entra em modo de e está trabalhando e desabilita as interrupções, significa que tudo que está acontecendo na máquina, a CPU simplesmente não vai ver. É aquele processo sequestra a CPU para ele e ele vai ter ali toda a atenção da CPU por um tempo que ele quiser, tá? Variáveis de travamento. Outra coisa que parece ser simples de trabalhar. Ter uma variável 01, lá um flag 01 para liberar. Ou fazer que é uma alternância de execução. Eu executo um tempo, para o outro executa outro tempo. Bom, a primeira solução trivial, desabilitar interrupções. Desabilitar interrupções antes de entrar na região crítica e habilitar logo depois de sair da seção crítica. Isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque eu posso ter alguma falha de programação que eu não reabilite as interrupções, ou o programa dá um erro e para de executar, ou eu, no meu código mesmo, eu esqueci de, por alguma lógica lá, reabilitar, por algum passo lá do meu código, e aí o que acontece? O SEO simplesmente está cego. Por quê? Porque todas aquelas interações com os processos, com as chamadas, com os I/Os, acabou. Ele não responde a nada, tá? A máquina simplesmente não consegue responder a nada. Mouse, teclado, disco, placa de rede, placa de comunicações, tudo, tá? Tudo se comunica através de interrupções, tudo. E aí é o grande detalhe. Então, é um modelo complicado de se implementar. A vantagem disso aí, a gente vê isso sendo utilizado muito em sistemas embutidos, embarcados, mas que são sistemas muito específicos, né, de automação, onde você tem poucos processos, onde a complexidade está muito mais na criticidade da ação do que exatamente no código-fonte em si. Então você acaba tendo um ambiente muito mais simples para se trabalhar. E é muito fácil de se implementar, tá?
Em termos de desvantagens para essa solução, elimina a proteção contra ações de processo de usuário, periféricos ficam desabilitados durante a execução das regiões críticas, não funciona para sistemas com processamento paralelo. Por quê? Porque eu vou ter que aplicar isso em cada processador. Porque cada processador ele vai ter o seu próprio controle de interrupções. Então, em soluções mais complexas, com mais capacidade de processamento, seriam algo praticamente assim, inviável de se implementar. Variáveis de travamento seria talvez uma outra ideia, né? Quem já desenvolveu alguma coisa em serviço, provavelmente já passou em alguma situação como essa. Imagine que eu tenho uma variável que, se ela tiver igual a zero, significa que eu estou com a região livre, eu posso adentrar. Se ela for igual a 1, a região crítica está ocupada, eu não posso entrar. E aí no meu código, eu crio uma linha de código como essa aqui, ó. While, enquanto a variável lock for igual a 1. Tem um ponto e vírgula aqui, tá, gente? Não é um bloco, não, é uma linha. Então eu vou ficar parado nessa linha até que a variável lock vira zero. Em que momento que a variável lock vira zero? Porque eu vou ter um outro processo que vai mudar o valor dessa variável, tá? E aí, quem já desenvolve em C sabe, por exemplo, se ele ser um ponteiro e aí o outro também teria o mesmo endereço, etc. E aí, a primeira linha logo após aqui, ó, a primeira linha logo após esse loop, eu já transformo essa variável em 1. Ou seja, eu pego para mim, é como se eu tivesse aquela chave do banheiro. Agora o banheiro tem chave. Então não adianta eu correr para a porta do banheiro, porque se eu não tiver a chave eu não entro. Então eu vou usar o banheiro, pego a chave para mim. Então o outro, enquanto não tiver a chave na mão, não consegue ir para o banheiro, tá? Adentra a região crítica e logo sai da região crítica e transforma a variável em zero. Imagine se eu tenho dois processos, tá? Eu tenho esses dois processos aqui e esses dois processos conversam através dessa variável de bloqueio que é a variável lock. Vantagem, é fácil de implementar, né? Desvantagens, não evita condições de corrida, tá? Isso é uma coisa que não evita por quê? Porque pode acontecer que, imagine, pode acontecer da lock estar zero e os dois tentarem entrar ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Eles vão bypassar esse loop simultaneamente e ambos vão virar lock para 1. E aí é um problema, tá? E a variável lock passa a ser também um recurso compartilhado. Então eu passo a ter aí um outro problema. Tá? Eu já implementei uma solução parecida com essa, mas eu usei um banco de dados como um SGBD na realidade, um banco de dados, para conter essa solução do lock. Então eu ficava fazendo queries, consultas numa tabela, retornando apenas um registro. E aí no momento que o valor desse registro virasse, eu avançava lá para o meu código, porque eu tinha um outro processo rodando também, atualizando esse registro. Né? E aí, nesse caso, eu estou usando os próprios mecanismos de exclusão mútua do próprio SGBD, do próprio sistema de banco de dados para isso, para poder facilitar esse tipo de solução. Tá? Lógico que isso aqui eu estou falando uma programação no nível bem mais baixo nível. Tá? Strita ordenança. Tá? Utiliza uma variável compartilhada e testada continuamente para alternar exclusivamente entre dois processos que executam as suas respectivas seções críticas. Ok? Então, ou seja, se a variável turn aqui for igual a zero, então esse cara executa a região crítica dele. Se ele vira a turn para 1, significa que esse cara aqui pode executar a região crítica dele, entenderam? Ao invés de eu ter lock, uma variável de bloqueio, eu tenho uma variável que diz agora é sua vez, não, agora é minha vez, não, agora é sua vez, agora é sua vez e fica o tempo todo trocando. Então eu executei, agora é tua vez. Ou seja, turnos, tá? Eu vou fazendo turnos para isso. Então eu vou ter uma variável ali que vai dizer agora é a vez de fulano executar a região crítica dele. Fulano pode nem estar, né, que nesse instante, quando isso aqui virou para 1, fulano pode nem estar, o outro processo, pode nem estar ainda adentrando a sua região crítica, tá? Vantagens para isso. É de fácil implementação, isso é importante. Causa um fenômeno. Deixa eu ver aqui
causa um fenômeno chamado busy waiting. O que é isso? Espera ocupada. O processo ele vai gastar tempo do processador aqui e não vai estar fazendo nada, porque isso aqui é tempo de processador, tá? Isso aqui é o uso de processador que está sendo utilizado. Então, se ele entra no processador e começa a fazer esse loop while e vê que não é a vez dele, ele vai ficar ali consumindo tempo do processador, ou seja, a chamada espera ocupada. Então, essas soluções triviais até é possível ser implementadas, é até possível fazê-las. No entanto, as desvantagens são muito grandes para ser implementadas. E o que o pessoal pensou? Poxa, vamos pensar em soluções que sejam soluções mais robustas, soluções essas que eu consiga implementar o conceito da exclusão mútua, mas de uma forma mais robusta. Daí surgiu as chamadas soluções não triviais para o problema da região crítica. Nós vamos ver uma solução que é algorítmica, chamada solução de Peterson, e 4 soluções primitivas, que envolve, não é que é primitivo por ser primitivo, é que envolve, que envolve instruções mesmo do processador. Tá? Bom, o algoritmo de Peterson ele trabalha basicamente com uma fila, onde eu tenho ali um vetor. Esse vetor contém a quantidade de posições referente à quantidade de processos que vão ser concorrentes, beleza? Se o valor 0 tivesse ali, eu vou ter um falso, se 1 vou ter um verdadeiro, tá? Isso aqui é em C, tá, gente? Definição aí dessas constantes aí, define, a diretiva define, eu estou definindo algumas constantes aí no meu código. Nem pode dizer nem que são constantes, tá, gente? Só questão de alias mesmo. Então, eu tenho um método aqui que é quando eu entro quando o processo entra na região crítica, ele passa aqui para ele o número do processo, tá? Se é o processo 0, se é o processo 1, no caso eu tenho 2 processos. E aí eu vou, quantos outros processos, qual o número do outro processo? 1 menos o processo. Então se for processo 0, o outro processo é 1. Se for processo 1, o outro processo seria o processo 0. E aí ele vai na posição referente àquele processo aqui em cima e diz, olha, ele tem interesse em entrar na sua região crítica. Então, colocou como true, tá? A variável turn de turno diz que o turno agora, o próximo turno disponível vai ser para esse processo. E aí, esse cara, ele entra nesse loop aqui, olha que interessante. Fica aqui enquanto a variável turn foi igual ao processo passado e o outro processo se mantém ainda interessado na região crítica dele. Então, esse método para ali nessa linha. Quando um dos processos deixa a região crítica, ele chama esse método leaveRegion, passando o número dele. O que esse cara faz? Simplesmente vai nesse vetor aqui, para a posição referente ao processo que está deixando, e seta para falso. Por quê? Essa condição aqui vai deixar de ser verdadeira e vai liberar o outro processo para que ele possa continuar. Isso aí, na realidade, gente, é o seguinte. Quando um processo tenta adentrar a sua região crítica, ele chama esse método aqui. E vai ficar, esse método trava o andamento da execução do código, enquanto que se existir outro processo estiver na região crítica dele. Como o outro processo, tenho 2 processos, como o outro processo ele deixa a região crítica, o que acontece? Esse loop while para a execução e eu vou para a próxima linha de código abaixo. Ok? Bom, travou aqui. É fácil de implementação, tá? É um algoritmo fácil de ser implementado e ele satisfaz aquelas 4 regras lá aqui, ó. Nunca 2 processos simultaneamente em uma região crítica. Bom, não sei, como depois a gente analisa. 2. Nenhuma afirmação sobre a velocidade ou o número de CPU, sim. A solução do cara em nenhum momento fala nada sobre isso. Nenhum processo executando fora dessa região crítica pode ser bloqueado, sim, porque
Eu só vou chamar aquele método se eu quiser entrar na região crítica. Nenhum processo deve esperar eternamente, aí que está o detalhe. Eu tenho o 1 e o 4 aqui que eu tenho que ver se ele atende, eu acho que atende com reticências, né? Por quê? Porque se esse processo, se um processo adentrou a região crítica e por algum momento ele travou, tá? Entrou em modo zumbi ou foi bloqueado, o outro processo vai ficar ali parado eternamente. Então não tem a garantia de que esse outro processo vai conseguir adentrar a região crítica dele, né? Condições de disputa, eu acho que não, porque ele vai ter que chamar o anti-region para poder executar. Então, assim, ele é um pouco fraco em relação à quarta opção daquelas 4 características que qualquer solução desse porte tem que implementar. Ok, pessoal? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo, dominado? Então tá, vamos partir para o próximo aí. Vou mandar uma foto aqui pro pessoal que estão aqui trabalhando. A solução de TSL ou chamada Spinlock, tá? É uma solução do tipo Mutex. Depende de implementação de instrução nível de hardware, tá, gente? Ou seja, o hardware, a CPU, ela tem que implementar isso aí. É nível de hardware mesmo, tá, gente? Ou seja, a CPU, o assembler da CPU implementa essa solução. Ela implementa esse comando, que é o chamado comando swap. Isso é interessante porque quando eu mudar o valor dessa variável lock, não vai ser o meu código mudando o variável. Eu vou fazer essa mudança em bloqueio de CPU, ou seja, registradores da CPU. Então eu vou ter a garantia de não ter aquela condição de disputa que nós conversamos lá na solução de travamento. Então como é que ficaria isso? Eu vou ter dois estados possíveis, livre ou ocupado. Eu vou ter uma variável, que é a variável de bloqueio, tá? Aqui eu seto o valor do registrador que eu quero e chamo o comando, chamo a instrução swap. Essa instrução é um conjunto de instruções, é feito a troca, o swap, tá? Ou seja, eu faço a swap, eu troco os valores da variável lock à variável reg, só que essa instrução não é executada pelo processador. É uma instrução do processador. Compõe um assembler do processador. Não é algo feito no alto nível, não é algo feito pelas minhas instruções. Eu estou pedindo para que a nível de processador faça isso. Então eu garanto, e aí eu garanto a atomicidade da instrução, ou seja, eu tenho um único processo fazendo isso por vez. E aí, enquanto essa variável for igual a 1, estou aqui trabalhando. Tá? Liberei, troco, saí da minha região crítica, volto o lock para zero. Tá? No momento que eu quero sair da minha região crítica, passo zero para reg, ou seja, faço a troca dessas regiões de memória. Tá? Isso aqui é memória, tá, gente? Região de memória. Tá? São instruções mesmo do processador, é uma instrução implementada a nível de hardware. O processador tem que entender o spinlock. Ok? Vantagem, simplicidade. Não preciso desabilitar instruções, porque o próprio processador implementa. Algumas desvantagens, causa espera ocupada, né, porque eu vou ter o while lá de alguma forma, alguém vai ficar tentando liberar, porque quem quiser entrar vai ter que esperar o reg virar, tá, o lock virar. Tenho que confiar no programador que ele vai fazer o lock e o unlock. O programador, na lógica dele, não pode vacilar aqui, ele não pode bloquear a região crítica, esquecer de voltar o valor da variável para liberar a região crítica, tá? E
Existe uma coisa chamada problema de prioridade invertida que nós vamos ver mais tarde, e isso pode ocasionar postergação indefinida, ok? Esse problema de prioridade invertida é quando eu tenho um processo de baixa prioridade bloqueando um processo de alta prioridade. Por quê? Porque apesar de tá tudo isso aqui acontecendo, não se esqueçam que ainda tem a questão do escalonamento de processos que está rolando também. Então, os processos eles ainda têm aqueles 7 estados, os processos ainda podem ficar bloqueados, suspensos, etc. e tal. Então, aqui, volto a frisar o que eu falei no início da aula. Aqui eu estou falando de soluções algorítmicas, aqui eu estou falando de soluções de modelos de programação concorrente. O processo de escalonamento de processos, de escalonamento do tempo da CPU, de fatiamento do tempo da CPU, de uso do tempo da CPU, ainda está ocorrendo. E a combinação desses dois caras, de programação concorrente e escalonamento de processo, pode ocasionar esse problema de prioridade invertida que nós vamos ver mais a miúde. Aqui um código mesmo em assembly, mostrando aí como é que ficaria isso, tá, gente? Basicamente eu tenho aqui uma instrução, isso aqui é uma instrução mesmo em assembly. Aqui eu tenho uma região do meu código em assembly. Eu chamo a instrução TCL, tá? Passando para dentro da variável o conteúdo do registrador, da variável registry, tá? Então copia para lock o registrador e põe o lock igual a 1. Compara, faz um if aqui com se lock for igual a 0, tá? Se não for igual, jumper not equal, ou seja, pule se não for igual, volte para cá. Então aqui, para quem nunca viu, por exemplo, isso aqui é um exemplo de implementação de loop em assembly, tá? Ou seja, eu faço o comando cmp de compare um registrador com um valor, se for igual, JS, se for não igual, JNE, tá? Jump not equal ou jump equal. No caso, se não for igual, então retorno para lá. É assim que se implementa um loop do while, por exemplo, em assembly. Se isso aqui, se for igual, avanço, tá? E aí, ó, retorno para quem chamou e bloqueei a região crítica. E aqui, uma parte em assembly também, no momento que eu vou chamar essa função aqui, função não, né? Se eu vou utilizar esse label aí, se eu estiver saindo da região crítica. Então eu vou mover, na realidade é move, para a variável lock 0 e retorno para quem chamou. Então aqui um exemplo em assembly mesmo, para você trabalhar com a instrução TSL. O que eu disse é que isso aí são instruções que o processador entende, tá? São mnemônimos que o processador entende. TCL, CMP, JNE, RET, MOVE, são instruções de máquina, tá, pessoal? Então, ou seja, hoje os processadores, a maioria implementam isso, a maioria entendem isso. Então você tem instruções até mesmo de spinlock bem avançadas já, que os processadores entendem. E aí, para te fechar essa parte, o problema da prioridade invertida que eu falei para vocês, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um processo P1 e um processo P2. O processo P1 é um processo que tem alta prioridade dentro daquele escalonador de processos. O processo P2 tem baixa prioridade, tá? Ou seja, sempre que o processo P1 estiver na fila de apto, ele roda. Então é um processo de kernel, por exemplo, do sistema operacional. Ok? Bom, o processo P1 ele está bloqueado porque fez alguma chamada ao sistema. O processo P2 começa a execução dele, tadinho, e adentrou a região crítica dele. Tá? Ele está como executando lá na fila do escalonador. O processo P1 se torna apto. Ao se tornar apto, imediatamente o processo P2 é bloqueado pelo escalonador de processos. E o processo P1 passa a ser executado. Só que o processo P1 quer adentrar a região crítica dele. Só que a região crítica está bloqueada pelo processo P2, que está bloqueado pelo escalador de processo. Então, ou seja, o processo P2 é bloqueado pelo escalador de processo, mas ele já tinha bloqueado a região crítica, que ele compartilha com o P1. E aí, pessoal, o P1 fica ali aguentando, fica ali esperando e ocorre o timeout. Que timeout é esse? Porque os processos eles podem
ser bloqueados, porque fez uma chamada ao sistema, ou esgotou o tempo de uso da fatia de tempo dele da CPU. Deu timeout, P1 sai fora, é bloqueado. Então, nesse caso, eu vou ter um processo que tem uma prioridade menor, bloqueando um processo de prioridade maior. Isso tudo acontece por quê? Porque eu tenho outros mecanismos acontecendo simultaneamente. A questão da exclusão mútua é um modelo de programação concorrente. Está além do sistema operacional. Isso é um modelo de programação entre os processos. O sistema operacional ele está ali orquestrando o uso, o fatiamento do tempo da CPU, trabalhando ali com escalonamento, com bloqueio, suspensão, swap, etc. A combinação desses dois fatores pode ocasionar esse problema de prioridade invertida entre processos. Isso acontece, tá? Bom, pessoal, por hoje a gente vai até esse ponto, tá?